Muito bem, muito bom dia a todas e todos que estão entrando aqui nesta live. Começando direito, segundas-feiras, 7h30 da manhã. Nosso tema de hoje, vou falar um pouco sobre a Lei Complementar 214 de 2025, Lei Complementar recém-saída do forno e alguns dos seus impactos nas operações contratuais, principalmente as operações imobiliárias, que estão sendo bastante afetadas por essa nova lei complementar. Então, tema aí fixado para a gente conversar um pouco sobre isso. Alguns de vocês podem ter estranhado que eu não anunciei o tema antes, fiquei num dilema, porque aqui no Rio de Janeiro hoje é feriado, e então a gente está no meio de um feriado prolongado aqui, e fiquei num dilema se eu ia começar direito hoje, segunda-feira feriado, ou se ia adiar esse encontro para amanhã, para terça-feira. Mas vamos lá, o feriado é só aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, então vamos começar direito, Brasil afora. O pessoal do Rio de Janeiro, acredito eu, vai assistir só depois, porque a maioria deve estar aí prolongando esse feriado, curtindo um pouquinho. Mas vamos que vamos aqui bater esse papo sobre a Lei Complementar 214 de 2025, porque, como eu tenho dito desde do mês de dezembro, esse ano o recesso foi fictício, né? Porque a roda gigante legislativa não parou e a gente ficou aí envolvido numa série de assuntos muito importantes que vão impactar o nosso 2025 e que vão impactar os nossos próximos anos de um modo geral. Vamos lá, deixa eu aqui ver, já entrando bastante gente aqui, vamos ver quem está por aqui hoje. Cacilda, muito bom dia. Roberta, bom dia. Adriana, Maria Pinheiro, Adriana Leite, Adriele, João, Adriele, bom dia, Adriele. Fernando Pessoa, ih, rapaz, Fernando na pessoa, aí eu não sei se é na pessoa do Fernando, o sobrenome do Fernando é Pessoa, mas se for, tem um homônimo famoso seu aí, né? Manuel, Angélica Wolff, foi minha aluna de graduação, Angélica, quanto tempo. Fabi, André Galvão, entrando bastante gente aqui. Márcio André, Arthur, maravilha. Sandra Prata, bom dia, querida, tudo bem? Entrando bastante gente. Gente, só para eu confirmar aqui a minha impressão, depois se vocês puderem colocar aqui de que cidade vocês estão, que eu queria só confirmar aqui a minha impressão de que o pessoal do Rio de Janeiro hoje, por ser feriado, vai dormir até mais tarde e vai faltar aqui ao nosso encontro de segundas-feiras, 7h30 da manhã. Depois vocês me confirmem essa minha impressão aqui, me dá aí uma indicação da cidade. Ó, Recife, sabe? Ó, Maria de Recife, Londrina, isso, rapaz, pessoal. Uberlândia, Salvador, beleza, Divinópolis. Poliana entrou agora. Vamos nessa. Ó, Natal, Rio Grande, tô falando, o pessoal do Rio de Janeiro hoje tá dormindo. São Paulo, Campinas. Fabi tá falando de Campinas. É isso aí. Vila Velha, Espírito Santo. Grande Guilherme, tá sempre conosco nas lives de segundas-feiras. Aqui, ó, o João tá aqui dizendo, sou do... por isso, é do Rio de Janeiro, mas tá residindo em São Paulo, então hoje tem que acordar cedo mesmo, começar a semana firme. Capelinha, Sabrina de Capelinha, Minas Gerais. Poliana de Belo Horizonte, Márcio de Rio Verde, Goiás. Muito bem, terra do agronegócio, há muita atividade agrícola por aí em Rio Verde. Apareceu aqui
o Márcio André é do Rio de Janeiro. Pronto, aqui alguém já acordou cedo como eu mesmo no feriado. Beleza, Deise de Santa Catarina, muito bom. Brasil representado aqui, Fortaleza, Ceará. Maravilha, vamos lá. Eu vinha comentando com vocês nas últimas lives, né, que a gente tinha um projeto de lei, PLP 68, que ele regulamentava a parte da reforma tributária sobre o consumo, né, então sobre produtos e sobre serviços, substituindo uma série de impostos, tanto federais, quanto estaduais, quanto municipais, por 2 tributos, o IBS e o CBS, dentro da lógica do Imposto sobre o Valor Agregado. Então a gente teve essa substituição na reforma tributária por meio da emenda constitucional e a regulamentação agora dessa parte do consumo do IBS e da CBS estava no PLP 68 e agora se tornou a Lei Complementar 214 de 2025. Acho que eu escrevi 26 aqui. Não, 25, tá certinho. Lei Complementar 214 de 2025, que era o PLP 68. Ele foi, né, sancionado pelo presidente da República com alguns vetos, mas os artigos que eu mais comentei por aqui sobre locações de imóveis, cessão de uso, comodato, oneroso, etc., esses artigos eles foram quase que 100% preservados. A gente teve ali um veto num dos incisos, o inciso 3º, lá no artigo 252, mas com um impacto ainda a se avaliar, qual vai ser o impacto efetivo desse veto. Mas o fato e aí esse é o bate-papo que eu quero trazer com vocês, é que a gente tem uma mudança muito significativa na forma como a gente vai lidar com os negócios, com as operações, né, contratuais, com as operações negociais. A gente precisa reavaliar o impacto disso, fazer uma avaliação, fazer uma avaliação do impacto disso nas operações contratuais, para poder levar em consideração 2 coisas, né? Comodato oneroso. Então, Márcio André, exato, é possível a gente ter sim a incidência da nova tributação também em situações de comodato em que exista uma onerosidade relacionada. Então, mesmo se tratando de empréstimo, se ela traz algum tipo de contrapartida, e é possível que no comodato exista algum tipo de contrapartida ajustada, isso vai ser, sim, um fator de tributação. Além disso, Márcio André, e aí é um ponto importante, o comodato, em algumas situações, ele se presume oneroso, mesmo que não haja uma contraprestação ou algum tipo de encargo estabelecido dentro do comodato, ele vai gerar uma presunção de onerosidade para fins de tributação quando, por exemplo, se tratar de comodato feito por holding, por empresa, por pessoa jurídica, em favor de uma pessoa física ou outra pessoa jurídica, desde que aquilo não se relacione à sua operação, à sua atividade operacional propriamente dita. E aí esse comodato ele gera uma presunção de onerosidade que, se você não ajustar, ele vai presumir 10% do valor do imóvel a título de renda, de receita anual, né? E aí você tem uma base de cálculo, sim, para incidência de uma tributação. A bem da verdade, gente, e aqui eu não quero entrar tanto no mérito dos percentuais e tal, mas chamar a atenção de vocês para um aspecto que é o seguinte. A reforma tributária, na parte principalmente do consumo, a gente vai ter nos próximos meses a votação do PLP 108 relacionado à renda, então a gente tem mais reforma por vir, mas essa Lei Complementar 214, né, que sucede ao PLP 68,
ela importa em que a gente faça a avaliação do impacto dessa nova legislação sobre as operações contratuais, sejam elas aquelas que estão em curso, sejam as novas operações contratuais que vão ser realizadas, as novas operações negociais que vão ser realizadas a partir de 2026, quando de fato essas regras que foram sancionadas e publicadas na semana passada, elas passam a produzir efeito, pelo menos começam a produzir esses efeitos. A gente tem uma regra de transição que prevê que o impacto dessas novas regras deve ser gradativo, então ele vai gerar uma transição entre o sistema tributário atual e o novo durante os primeiros anos de vigência, mas de fato começa em 2026, e a gente tem que estar preparado, pelo menos dentro do segmento econômico onde a gente atue, a gente tem que estar preparado para entender os impactos dessa nova estrutura tributária, porque isso vai afetar as decisões a serem tomadas. Tanto as decisões a serem tomadas sobre contratos já em andamento, que estão hoje vigentes, como decisões a serem tomadas, e principalmente decisões a serem tomadas sobre novas operações contratuais. Aquilo que era a melhor maneira de fazer, por conta da forma como incidia a tributação até aqui, deixa de ser necessariamente a melhor maneira. Eu não posso mais afirmar que aquilo que funcionava muito bem até ontem vai continuar a funcionar igualmente bem amanhã. Eu vou ter que testar. E assim, só não está perdido, confuso e preocupado quem não está entendendo o que está acontecendo. Né? Quem está entendendo minimamente, quem está acompanhando o que está acontecendo nessa mudança legislativa, deve estar, no mínimo, como eu, um pouco perdido, um tanto confuso e bastante preocupado. E essa preocupação, eu não estou dizendo aqui que a preocupação é porque vai necessariamente piorar todas as operações. Isso não é verdade. Há operações que se beneficiam pela nova reforma tributária, seja do ponto de vista da facilitação na gestão do tributo, seja porque o impacto tributário em si, sob o ponto de vista de percentuais, ele é mais favorável para certas atividades, seja porque eu aproveito melhor a tributação da cadeia produtiva, deixando de ter tanto tributo sobre tributo, né, bitributação por conta da cumulatividade, a gente tem uma reorganização. Mas fato é que a preocupação vem da necessidade de orientar os meus clientes e a minha própria tomada de decisão numa realidade nova. Né? Então, conhecer essa nova realidade, ela é fundamental para que a gente possa continuar entregando um trabalho de excelência para os nossos clientes e tomando decisões adequadas para nós mesmos. Vou repetir. Aquilo que funcionava e que era a melhor solução ontem, não necessariamente funcionará e será a melhor solução amanhã. Há muitas situações que a gente recomendava, porque a estrutura legal favorecia, e que a partir de agora, leia-se a partir de 2026, quando começa a entrar em vigor a nova lei, essa solução ela não necessariamente será a solução mais vantajosa ou mais adequada. Então, é um ponto de preocupação, mas também uma janela de oportunidade. E eu queria chamar a atenção de vocês para essa janela de oportunidade. Porque se eu tenho uma grande transformação, se pouca coisa se manterá inalterada, como né, a alteração ela tende a afetar todos os segmentos de negócio, essa é uma oportunidade para que ao longo de 2025 a gente se prepare bem para estarmos à frente das mudanças. Para que em 2026, quando essas mudanças começarem a produzir realmente os seus efeitos, a gente já tem a lei, a gente já tenha preparado o cenário para isso. Porque o contrato que a gente assina hoje, fiquem atentos a isso. Você pode dizer assim, não,
eu só vou me preocupar com isso em 2026, quando de fato tiver entrado em vigor. A questão é que o contrato que você celebra hoje, se ele é um contrato que tem um prazo de cumprimento, de execução mais longo, este contrato que você celebra hoje, dia 20 de janeiro de 2025, o contrato que você celebra hoje, dia 20 de janeiro de 2025, vai sofrer os impactos da nova legislação, desde que o prazo de vigência dele seja um prazo de vigência que ultrapasse um ano. Se esse contrato tem uma vigência que ultrapasse um ano, ele vai produzir efeitos durante 2026, 2027, 2028. Né? E, portanto, os efeitos do contrato que você assina hoje serão atingidos, serão alterados ou, né, impactados por essa legislação tributária. E a gente não vai poder nem dizer exatamente que é uma lei nova desrespeitando o ato jurídico perfeito. Porque, afinal de contas, a lei já existe. Então, se eu celebro um contrato hoje, no dia 20 de janeiro de 2025, eu celebro esse contrato com uma lei que já existe, que é a Lei Complementar 214 de 2025, aonde já está previsto o seu momento inicial de incidência e que já está previsto atingir os contratos em curso. Então, se eu celebro um contrato hoje, eu não posso desconsiderar que esse meu contrato, continuando a viger ao longo dos próximos anos, de 2026 em diante, ele estará sim sujeito à reforma tributária. Ele estará sim sujeito à incidência dos impactos dessa reorganização tributária. Isso meu contrato foi assinado antes. Se o meu contrato foi, né, assinado ainda em 2024 e, portanto, antes de existir a Lei Complementar 214. Ainda assim, a gente deve lembrar que a reforma tributária é uma norma que a gente chama norma de ordem pública, que é uma norma que atrai um interesse público. E porque atrai esse interesse público, ela sim pode ter efeitos imediatos e gerais sobre relações contratuais em andamento, sobre quais direitos e obrigações dessas relações contratuais em andamento. Aqueles que sejam, né, exigíveis já na vigência da lei nova, aqueles que se tornem, né, naquelas relações chamadas de trato sucessivo, que se renovem ao longo dessa relação. Vou pegar aqui um exemplo. Se eu celebro um contrato de locação de um imóvel comercial e eu faço esse contrato de locação pelo prazo comum de 60 meses, um contrato de locação comercial de 5 anos. Eu tenho um contrato de locação comercial que é assinado agora, por exemplo, 20 de janeiro de 2025, eu vou ter esse contrato vigendo ao longo de 2025, 26, 27, 28, 29. Então, até 2029, esse contrato vai estar renovando direitos e obrigações. A cada mês nasce, né, o direito de utilizar por mais 30 dias o imóvel e a contrapartida de pagar o aluguel por mais 30 dias de uso. Então a gente tem uma relação que ela vai se renovando sucessivamente durante o período de vigência. Então é certo que esse contrato que eu assino agora, ele vai estar sujeito ao novo regime legal, no período em que esse regime legal já vai estar impactando as receitas auferidas dessa operação. Então eu não posso desconsiderar que já desde hoje os impactos dessa reforma já são previsíveis. Eles não vão acontecer no bolso do seu cliente ou de você próprio, se você for parte do contrato, mas eles já são previsíveis e eles já têm que estar estimados dentro dessa operação. Tá? Mas eu assinei em dezembro. Mesmo tendo assinado em dezembro, há impactos possíveis dessa nova tributação, dessa nova legislação sobre a sua operação. Tanto que, e eu venho alertando isso há várias semanas, que o PLP 68 previa um artigo 487 que agora está lá mantido na Lei Complementar 214
E o que é o artigo 487 da Lei Complementar 214? É o que faz uma ressalva que permite que contratos de locação, arrendamento rural, né, contratos, né, de cessão onerosa de uso de bens imóveis, que esses contratos celebrados até o dia 15 de janeiro deste ano, que era celebrados até antes da publicação dessa lei, e essa lei, né, já está publicada, que esses contratos eles se gerem para os titulares da contratação a possibilidade de fazer uma opção tributária escolhendo entre a alíquota do regime tributário novo, ou, né, o sistema de transição, ou manter o pagamento com base nas alíquotas do sistema anterior. Agora, essa opção, eu vim alertando aqui, ela vale para certas situações, em que o meu contrato está vigente por prazo determinado, ele não pode estar no prazo indeterminado, eu tenho que ter prova da assinatura anterior desse contrato, anterior à publicação da Lei Complementar 214. Como é que eu provo essa assinatura? Reconhecimento de firma ou assinatura eletrônica em data anterior à da publicação da Lei Complementar. 487, tá, Sancler? 497 não, é 487. Se estende a sublocação também, Sancler, se estende também, desde que a sublocação tenha previsto tenha atendido as mesmas condições, o contrato por prazo determinado, a prova da celebração anterior à data da publicação da lei complementar seja feita por firma reconhecida ou assinatura eletrônica. No caso dos imóveis residenciais, essa prova pode ser feita por meio do comprovante dos pagamentos de aluguéis anteriores. Então, por exemplo, se tem transferência bancária, emissão de boleto bancário para cobrança desses aluguéis, isso também pode comprovar a existência desse contrato em data anterior à publicação da lei, e aí vai gerar uma possibilidade de escolha. Agora, Sancler, você sabe, como eu disse uns minutos atrás, quem não está, nesse momento, perdido e confuso, não está ciente do que está acontecendo. Porque tem muita coisa ainda para se estudar e entender e se discutir. Ontem mesmo eu estava almoçando com 2 dos meus sócios e a gente estava discutindo alguns pontos da lei e cada um tendo uma opinião completamente diferente sobre aquilo que se leu, né? E a gente viu o quanto que ainda temos que amadurecer sobre, né, essa mudança legislativa. Um mesmo dispositivo, a gente estava tendo ali diferentes leituras sobre o alcance desse dispositivo. Uma das questões que a gente estava discutindo era, inclusive, um dos vetos presidenciais, qual seria o efeito prático desse veto presidencial. Então, tem muita coisa para a gente avaliar. E aí, Sancler, qual é a questão? A questão é a seguinte, não dá para dizer que vai valer a pena fazer a opção pelo regime tributário dos 3,65%, que o artigo 487 da Lei Complementar 214 confere às locações, né, arrendamentos, enfim, valendo aí também para as sublocações. Me parece que essa vantagem ela vai existir apenas em algumas circunstâncias. Mas a gente vai precisar avaliar direitinho como é que vai ficar essa alíquota final e fazer a simulação a cada ano por conta do regime de transição. Algumas simulações que a gente já fez mostram, por exemplo, que nas locações de imóveis residenciais, essa vantagem ela não deve acontecer. Fazer a opção por pagar a alíquota antiga não deve ser vantajoso. Por quê? Porque para os imóveis residenciais, o artigo 487 ele está limitando o proveito, por enquanto pelo menos, ele está limitando o proveito a 31 de dezembro de 2028. Então, se nos imóveis residenciais o limite do proveito desse regime diferenciado é 31 de dezembro de 2028,
e a gente fez uma simulação comparativa com o regime de transição. No regime de transição, a entrada do tributo novo e a saída do antigo até 2028 para os imóveis residenciais parece ser mais vantajoso não migrar, não optar, né, não optar pelo regime antigo e migrar para o regime novo, que a gente vai pagar menos imposto do que fazer a opção. Agora isso, tudo, nesse momento, é só impressões, né? O que a gente está fazendo é justamente estudar mais a fundo, debater e aprofundar. 2025 é o ano para a gente afiar as facas, amolar as ferramentas, os instrumentos, para que a gente possa orientar de forma mais precisa, principalmente a partir de 2026. Agora eu já preciso ter noção do que está acontecendo para poder, no meu contrato hoje, fazer algumas ressalvas importantes. Então, por exemplo, se eu não sei exatamente se eu vou optar ou não vou optar pelo regime de 3,65 ou se eu vou seguir para o regime novo do IBS e da CBS, se eu ainda não sei se vai valer a pena fazer essa opção, seja na locação residencial ou não residencial, mas eu estou celebrando um contrato ou vou fazer um aditamento a esse contrato, é importante que eu tenha uma cláusula de changing in law, uma cláusula de mudança, né, de previsão de revisão de contrato, em caso da mudança legislativa operar certos determinados efeitos que nesse momento ainda não estão presentes. A gente pode ter então uma cláusula no contrato dizendo que, havendo uma mudança na taxação daquela operação, que havendo uma mudança no custo tributário do contrato, que aquele novo custo tributário será objeto de revisão das obrigações contratuais. Então a gente pode fazer ali ressalvas para que não haja lá no futuro, quando de fato essa reforma tributária estiver produzindo todos os seus efeitos, para que não haja um desequilíbrio econômico-financeiro desse contrato, a gente já prever nos contratos que a gente celebra hoje a possibilidade de revisão desse contrato por causa do implemento da reforma, né? Por causa da efetiva implementação dessa reforma na prática do dia a dia. Isso é muito importante para contratos de longa duração que a gente está fazendo agora. Então, estou fazendo um contrato de longa duração, um BTS, por exemplo, previsto aí para 10 anos, para 15 anos. Eu tenho que fazer aqui, nesse momento, uma ressalva, porque como a gente ainda não tem com precisão qual é o exato impacto dessa reforma tributária em todas as operações, o que a gente já tem é a lei, mas essa lei não está efetivamente produzindo seus efeitos, é importante que a gente reserve, né, faça uma ressalva nesse contrato, dizendo que, né, os efeitos dessa nova lei serão repassados ao contrato, ou pelo menos serão objeto de uma revisão contratual, quando eles efetivamente estiverem em vigor. E isso vale tanto para o mais quanto para o menos. As partes podem pensar nisso para os dois lados, porque em algumas situações haverá redução, ainda, né, de carga tributária, haverá uma redução do custo fiscal. E se em algumas operações haverá redução, por que não prever que o custo daquele contrato sendo reduzido será também objeto de repasse à outra parte, para que a outra parte possa pagar um pouco menos, né? Se vai haver aumento, eu vou repassar a ela o aumento desse custo, que em havendo redução, que essa redução também seja fruto de uma compensação. Enfim, esse contrato ele não precisa ser necessariamente um contrato de mão única, ele pode ser uma cláusula contratual de mão dupla que assegure que os efeitos da Lei Complementar 214 e da Lei Complementar que virá aí sobre a parte da renda, que sejam fatores de revisão de contrato. Arthur, você pode efetivamente mencionar a Lei Complementar 214 na sua cláusula, pode sim, mas eu colocaria a Lei Complementar 214 como exemplo e não como única referência. E eu te explico. É que, Arthur, a gente tem um outro PLP, que é o PLP 108, que vai tratar da reforma tributária no aspecto da renda, e que vai trazer impacto para operações, tá? Porque algumas operações hoje que são geradoras
de renda não tributável, de renda isenta, ou sujeita a tributação específica, sofrerão ou provavelmente, né, a gente tem aí um projeto ainda para ser votado, mas que provavelmente sofrerão alteração. Então, se você restringe a sua cláusula apenas aos efeitos da LC 214, a próxima lei complementar que está por vir não estará abrangida, e aí você terá deixado ali um buraco, que é sempre fruto, as lacunas são sempre fruto de ambiente propício para divergência, né, das partes dizendo o seguinte: não, mas se você tivesse querido também repassar efeitos dessa outra lei complementar, você teria referido isso. Você falou só da lei complementar 214. Então, se você fizer a referência expressa à LC 214 no seu contrato, e eu acho bom fazer, não acho ruim não, faz como por exemplo, tá? Então, alterações legislativas supervenientes que tragam impacto aumentando ou reduzindo a onerosidade, o custo fiscal da operação, custo tributário da operação, serão objeto de recálculo, ou de reajuste, ou de revisão contratual, tais como as alterações havidas por força da entrada em vigor da Lei Complementar 214 de 2025. O tais como ressalva que você não está falando só dela, mas que também outras leis que sejam editadas no curso de vigência do seu contrato. Se você falar só da LC 214, a outra parte pode dizer: tá, mas você não falou nada sobre a renda, então a mudança da renda não impacta em revisão a nossa contratação, e às vezes a reforma da renda vai impactar mais no teu negócio do que na operação que você está cuidando ali, do que a do consumo, entende? Porque tem aí algumas operações, até imobiliárias mesmo, que já estão sendo impactadas pela reforma na LC 214, que vão ser impactadas também no PLP 108. E aí uma tomada de decisão hoje pode ser duplamente impactada, e se você não fizer essa ressalva, esse custo pode se tornar desproporcional. O Márcio André está falando aqui: contrato de serviços advocatícios com prazo indeterminado é recomendável inserir? Olha, Márcio, eu acho recomendável inserir sim, porque a gente tem uma mudança significativa no contrato de prestação de serviços advocatícios já prevista agora na Lei Complementar 214. A gente já tem aqui um impacto. Não está em vigor, vai demorar ainda, vai entrar na regra de transição, vai começar a produzir os primeiros efeitos em 2026 e vai gradativamente se ampliando esses efeitos. Então vale a pena. Por quê? Porque embora seja por prazo indeterminado, se você não fizer constar essa cláusula, você vai ter que rescindir o contrato, né? Você vai ter que optar por uma resilição, por denunciar o contrato por desequilíbrio. Se você sentir que realmente os efeitos vão impactar muito negativamente na operação e a outra parte não quiser se sujeitar, a tua alternativa vai ser a resilição contratual. Vai ser usar o prazo indeterminado para encerrar o contrato. Ao passo que, se você tem essa cláusula, pode ser mais fácil fazer a continuidade, sem ter que resilir, né? Apenas ajustar com a outra parte o impacto e dar continuidade a essa relação contratual. E aí, Márcio André, do que eu estou falando exatamente? Vamos lá. Os serviços advocatícios, isso vale também, gente, para serviços médicos, serviços dentários. A gente tinha um regime fiscal, né, um regime tributário, que variava conforme o advogado, o médico, o dentista atuasse como pessoa física, profissional liberal, ou atuasse como pessoa jurídica, né, como sociedade ou como unipessoal. E aí variando um pouco a tributação em relação a isso. Mas no que se refere a serviço, o que a gente tinha era a incidência do ISS, né, o Imposto sobre Serviço. Então, eu tinha ali eu tenho, né, sob o ponto de vista do hoje, né, no dia 20 de janeiro de 2025, eu tenho aqui a incidência do ISS, o Imposto sobre Serviços, e eu tenho a incidência da tributação federal sobre a renda. E se eu for pessoa jurídica, né, ou sociedade de advogados, ou uma sociedade unipessoal, né, uma sociedade advocatícia unipessoal, né, eu vou ter ali os tributos
próprios das pessoas jurídicas. Porém, no caso das atividades dos profissionais liberais, era possível fazer a opção sobre o pagamento do ISS fixo. Ao invés de pagar o ISS por um percentual do valor da nota fiscal ou do recibo, eu ter um ISS fixo por profissionais. Então, as sociedades de advogados, por exemplo, podiam fazer a opção por pagar o ISS fixo, um valor por pessoa, né, de acordo com a tabela de cada município, um valor por profissional integrante daquela sociedade, ao invés de pagar sobre o valor do faturamento. E essa diferença, ela tendia a ser muito grande quando a gente comparava, por exemplo, um ISS de 5% para um ISS fixo. Ao invés de eu pagar 5% sobre o meu faturamento total, eu pagar um valor fixo por profissionais. Acontece que, com essa reforma tributária, tudo isso muda, porque eu deixo de ter o ISS. E eu passo a ter, no lugar do ISS, o IVA, né, que vai conter ali o IBS e a CBS. E, com isso, tanto pessoas físicas que atuam como profissionais liberais, como pessoas jurídicas, sociedades de advogados, unipessoais, isso vale para médicos, vale para dentistas, como eu disse, profissionais liberais em geral, não vão ter mais o regime diferenciado que hoje tinham para o ISS. E vão ter que se adaptar a um novo sistema tributário, que tem uma carga tributária prevista maior do que aquela que a gente pagava. Então, a gente vai ter um impacto tributário, sim, que tem uma regra de transição pela frente, mas a gente vai ter uma regra, um aumento tributário no médio prazo, né? Então não é agora, imediatamente, mas a gente vai ter no médio prazo um aumento da nossa carga tributária. Então nós, prestadores de serviço, sejam profissionais liberais, sejam sociedades ou pessoas jurídicas unipessoais que desenvolvem esse tipo de atividade, a gente vai estar sujeito a essa mudança, a esse impacto. Em alguns casos, a gente vai dobrar. Não estou dizendo que vai dobrar para todo mundo em todos os casos, não. Eu vou repetir. Quem não está, né, perdido e confuso não está entendendo o que está acontecendo. A gente está num ambiente em transição, né, e muita coisa ainda depende de esclarecimentos. As próprias alíquotas dependem de regulamentação pelos municípios. Então, não dá para dizer qual é a alíquota final nesse momento, mas dá para estimar que, pela mudança do sistema de ISS para o sistema do IBS e da CBS, para os prestadores de serviços profissionais liberais, sejam eles aqueles que desenvolvem em nome próprio na pessoa física, sejam aqueles que desenvolvem sob a forma de pessoa jurídica, que a gente vai ter sim um impacto tributário diferenciado e que em alguns casos isso pode significar, inclusive, ter o dobro de tributação. E aí, né, Márcio André, se eu tenho esse risco, algo que já está desenhado no horizonte, deixar de prever isso no contrato é complicado, porque pode chegar lá na frente, principalmente contratos de advocacia de partido, tá, gente? Onde a gente recebe mensalmente para prestar um serviço regular ao nosso cliente. Então, a gente tem um valor mensal para prestar um certo tipo de serviço. O custo desse serviço, ele hoje pode estar pautado, e deve, né, provavelmente estar pautado em cima de um custo tributário de um ISS fixo ou de um ISS de 5%, e vai chegar ali em 2026 já não vai ser mais exatamente isso, 2027 vai aumentar mais um pouco, 2028 aumenta mais, o que significa que se meu contrato tem uma duração longa, né, e o Márcio citou aí um contrato por prazo indeterminado, então ele pode viger ainda há muitos anos, o custo disso para o profissional pode, então, encarecer. E se ele não faz uma ressalva de revisão, de reajuste desse contrato por força da entrada em vigor dessas novas alíquotas e desses novos tributos, isso pode ser um fator de estresse com o cliente, do cliente dizendo que isso não estava previsto, que esse aumento que você está pleiteando não estava combinado, e isso acaba levando a uma ruptura contratual. Tá? Então, se o contrato é por prazo determinado, pior, porque pode ter uma multa por ruptura antecipada, e se é por prazo indeterminado, até pode não ter, então, essa consequência, mas
o encerramento do contrato já pode ser por si só uma consequência ruim. Então, fazer esse tipo de ressalva hoje significa lá na frente dizer, mas esse jogo estava anunciado. Né? Nós tínhamos combinado assim, isso já estava previsto que iria acontecer. Na medida em que essa transição se tornasse efetiva, a gente ia ter aqui um recálculo para fazer ali o ajuste dos nossos preços de acordo com o custo que a gente passa a ter. Isso vale para contratos de honorários, vale para contratos relacionados a serviços, né, de profissionais liberais de diversas naturezas. Aqui o exemplo, a pergunta foi de advogado, mas poderia ser para outras áreas, tá? Porque nesse sentido, nós somos, os profissionais liberais são, de um modo geral, afetados de maneira semelhante. Profissionais de contabilidade também. Profissionais de contabilidade também. E aí, Roselene, eu acho, inclusive, que os profissionais de contabilidade vão viver agora, em 2025, uma situação de amor e ódio pela reforma tributária. Amor e ódio pela reforma tributária. Por quê? Céu e inferno. Porque vai significar para os profissionais de contabilidade um grande esforço de adaptação. Todo modelo tributário conhecido vai se modificar, né, e vai exigir desses profissionais um aprendizado e uma adaptação. Em compensação, eu vejo um crescimento do protagonismo do profissional de contabilidade, que vinha em algumas situações meio desprestigiado, né? Até muitas fintechs vinham oferecendo serviço contábil automatizado, com baixa complexidade, e a gente observa que, pelo menos nos primeiros anos, vai se exigir mais do profissional de contabilidade. Então ele é afetado duplamente, tá, Rosilene? Porque ele é afetado como o profissional que vai prestar o serviço e que vai ter que, né, se adaptar a essa nova prestação de serviço, mas ele é afetado também como contribuinte, porque isso o atinge também. Né? A reforma tributária o atinge enquanto contribuinte, seja o profissional contábil que atua na pessoa física, como profissional liberal, seja aquele que atua como pessoa jurídica, né, unipessoal ou em sociedade, em que ele vai ter que avaliar aí esses impactos. E aí inserir uma cláusula dessa no contrato de prestação de serviços contábeis com o seu cliente é muito importante, tá, Roselene? Você fazer constar lá que as mudanças legislativas que impactem em modificação no custo tributário da contratação serão objeto de reajuste do valor mensal contratado ou de revisão do valor mensal contratado, de maneira que esse impacto possa ser acomodado dentro do contrato, sem que isso seja um fator de atrito. Então, Rosilene, o ISS ele deixa de existir, né? Eu deixo de ter o ISS, ele deixa de existir e, portanto, todo o regime dele deixa de existir. Agora, esse ano? Não, esse ano não. A partir de 2026 começa a transição. Né? Então ele vai deixar de existir. De maneira que esse regime de fixo ou percentual, ele não haverá, pelo menos nesse momento, a gente não tem previsão disso na Lei Complementar 214. Então, esse regime, tal como a gente conhece, ele deixa de existir. Se, né, na Lei Complementar 214 ele não foi reconsagrado, né, não se trouxe aqui nada parecido, o que a gente pode esperar nesse momento é que todos nós tenhamos que migrar para o regime de percentual, ainda aqueles que já vinham fazendo pelo regime fixo. Né? Imediatamente, em 2025? Não. Mas a gente começa a ter transição a partir de 2026. E o que eu estou dizendo a vocês não é qual é o resultado final. O que eu estou dizendo a vocês é: coloquem no contrato de vocês ressalvas que assegurem a vocês de modo amigável,
né, de modo amistoso, uma transição previsível dessa relação, né, para que isso não seja um ponto de atrito lá adiante, quando pesar efetivamente no bolso do contratante. Porque quando pesar efetivamente no bolso, se não tem previsão contratual nenhuma, isso vai ser um ponto de negociação e de atrito, onde a outra parte pode reconhecer que o seu pleito é legítimo e ceder, mas a outra parte pode dizer, não, mas eu não fui avisado disso, o nosso contrato foi celebrado em 2025, a lei já existia, você não me orientou, nós não fizemos nenhuma previsão de revisão nesse sentido, e pode haver uma resistência, e dessa resistência resultar ou uma recusa ou uma ruptura. Tá? Então, o que eu estou querendo aqui chamar a atenção de vocês é a importância de, nesse momento, fazer salvaguardas nos contratos sobre essas modificações. Algumas já aprovadas, mas ainda não em vigor, e outras que ainda vão ser aprovadas ao longo desse ano e provavelmente também ao longo de 2026, porque os municípios e os estados vão ter que também adaptar as suas legislações à nova regra geral. Né? Rapaz, aqui ALX Auxidrol. Eu não sei se eu estou, né, se eu entendi corretamente aqui. Acho que é Auxidrol, mas vamos lá. Bom dia. Essa reforma tem mais pontos positivos ou negativos? E há outros cuidados que os contratualistas devem ficar atentos? Vamos lá. Depende de em que posição você está. Explico. Há modificações, há mercados em que o impacto, ele, nesse momento, sob o ponto de vista do custo, ele nos parece ser negativo, mais negativo do que positivo, porque tem atividades que não tinham uma certa tributação que vão passar a ter. Então, nesse ponto, o impacto acaba sendo para aquela atividade um impacto negativo. Exemplo, locação de imóveis. Né? Locação de imóveis não era geradora de ISS nem de ICMS. A receita da locação, não os serviços de administração, mas a receita da locação não era. E a partir da reforma tributária, enquadrada a pessoa como contribuinte, né, e aí tem os critérios de enquadramento. Se for pessoa jurídica, é contribuinte, independentemente, por ser pessoa jurídica, é contribuinte. E se for pessoa física, tem os critérios de enquadramento. Ter mais de 3 imóveis alugados e uma receita anual maior que 240 mil. Ou ter uma receita de aluguel, uma ou mais receitas de aluguéis, que somem 280 mil no ano. E aí não importa o número de imóveis. Vou repetir. O critério é ter mais de 3 imóveis, na física, tá? Para a pessoa física ser contribuinte, ter mais de 3 imóveis alugados, gerando renda locatícia. E aí, quando eu falo alugado, leia-se, pode ser cessão de uso, pode ser locação, pode ser sublocação, pode ser por Airbnb, pode ser pelo regime tradicional, não importa. Ter mais de 3 imóveis geradores de renda e que o total da renda obtida alcance mais de 240 mil. 240 mil e um já enquadra, tá? Ou, não importa o número de imóveis, se a renda obtida ao longo de um ano for maior que 280 mil. Então, preenchidos esses critérios, a pessoa física passa a ser contribuinte de tributos que ela não tinha. Não tinha nem o tributo equivalente. A pessoa física pagava imposto de renda, mas ela não pagava ISS nem ICMS, nem PIS, nem COFINS, nem CSLL. E, de repente, pelo regime novo, se ela se enquadrar nessa hipótese que eu citei, ela passa a ser contribuinte de IBS e CBS e continua sendo contribuinte de imposto de renda. Então, ela continua na pessoa física sendo contribuinte de imposto de renda e passa a ser também contribuinte de IBS e CBS. Então, ela vai precisar ter contabilidade, ela vai precisar ter contador para contabilizar essas rendas e fazer corretamente o cálculo desses tributos mensais.
Então essa pessoa física que geria tudo sozinha, muitas vezes, usava apenas, eventualmente, uma administradora de imóveis para receber os aluguéis, ou ela mesma recebia, e ela se limitava apenas a fazer o carnê-leão do imposto de renda, ou a fazer o ajuste anual, ela vai estar sujeita a um outro regime. E vai ter, sim, pontos negativos, seja pelo custo gerencial disso, contábil, seja pelo custo tributário. Agora, para muitas operações contratuais, isso é apenas um elemento de transição que, no final, tende a ser positivo. Para muitas operações contratuais, isso é uma transição que tende a ser positiva. Por quê? Porque para muitas e muitas operações contratuais que já eram sujeitas aos tributos de IPI, PIS, COFINS, ISS, ICMS, que já tinham essa incidência, essas operações passarão a ser mais simples na hora de fazer a contabilidade, ou pelo menos aparentemente na hora de fazer a contabilidade do cálculo do tributo. Né? Tem outros fatores que vão ser um pouco mais complexos no início, mas a tributação tende a ser simplificada. Por quê? Porque eu pego esse monte de imposto e eu transformo em 2. Tá? Então eu tenho uma simplificação que para a operação, para gerar previsibilidade para a operação, pode ser bom. Agora, vai ser ruim para se tornar bom. Então, mesmo para aquelas atividades em que o impacto do custo vai ser bom, no primeiro momento não vai, porque vai ser doído, né? Eu vou ter que adaptar a minha musculatura a essa nova realidade. É igual mudar a série na academia. Você está acostumado com uma série, né? Hoje você já não sente mais dor muscular, e aí você troca a série. Quando você troca a série, começa a estimular músculos que você não trabalhava antes. E você vai sentir dor por causa disso. Né? É isso que eu estou dizendo, Inayara. O contador aqui vai ter protagonismo também. Contadores e advogados vão ter protagonismo nesse cenário. Porque o contador vai ter que botar na prática do dia a dia essa nova contabilidade e os advogados vão ter que orientar os seus clientes na hora de decidir o modelo de negócio. Repito, coisas que faziam sentido antes, porque eram mais vantajosas fazer assim, podem deixar de fazer sentido, dependendo de como a operação ela se enquadra no novo regime. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu tenho um cliente que ele pegou um imóvel que ele tinha, tá? Uma casa ampla no interior de São Paulo, e essa casa ele alugava, essa casa era um aluguel só, que era um alto valor de aluguel, porque era uma casa ampla e tudo mais, e ele optou por vender essa casa e transformar essa casa em 10 estúdios na cidade de São Paulo, para colocar em Airbnb. Então, ele tinha uma casa com um aluguel de longa duração e converteu essa casa, vendeu essa casa e converteu em 10 estúdios, colocou para colocar em plataforma de Airbnb. Quando ele toma essa decisão em um cenário tributário em que o aluguel recebido do imóvel, da casa, na longa duração, e a receita dos aluguéis ou da hospedagem atípica recebida do Airbnb, a tributação era a mesma. Então ele tinha o mesmo regime tributário, que na pessoa física dele significava pagar imposto de renda. Ponto. Pagar imposto de renda, ponto. Então ele pagava a mesma alíquota de imposto de renda para o aluguel que ele recebia da casa e passou a pagar a mesma alíquota de imposto de renda das 10 receitas recebidas pela locação desses estúdios no Airbnb. Aí vem a reforma tributária e diz para ele o seguinte, olha só, como você tem mais de 3 imóveis e a tua receita anual supera 240 mil, porque são 10 estúdios gerando renda, no ano supera 240 mil, porque dá mais de 20 mil mês,
você agora está enquadrado, né, como contribuinte de IBS e CBS. Com um imóvel só, alugado no regime que ele tinha antes, ele tinha um aluguel que não batia 240 mil e era um único imóvel, ele não entrava. Aliás, era menor que 280 mil e era um único imóvel e ele não entrava. E agora, com 10 estúdios, são mais de 3 imóveis, e a renda somada dá mais de 240 mil, ele está entrando. Só que o problema não é só esse. É que no regime de locação que ele tinha antes na casa, mesmo que ele excedesse os limites, mesmo que ele tivesse ali na casa um aluguel maior que 280 mil, e aí é 280 mil porque seria um imóvel só, tá? Quando eu tenho mais de 3, o valor é 240. Quando eu tenho um só, ou menos de 3, ou até 3, né? Aí é 280 mil para se fazer o enquadramento. Mas o que importa aqui é o seguinte, ele passa a ser contribuinte, só que com um detalhe importantíssimo. Ele passa a ser contribuinte pelo regime de hospedagem e não mais pelo regime de locação. Então, quando ele tomou a decisão de vender a casa e comprar 10 estúdios, ele tomou a decisão num cenário tributário em que ele não tinha nenhum outro tributo senão o imposto de renda. E agora, ele está diante de um cenário que eu passarei a ser contribuinte de IBS e CBS. E eu passarei a ser contribuinte de IBS e CBS na hospedagem. Nem é na locação. Porque antes, na casa, ele tinha locação tradicional, mas agora nos estúdios, não. André, qual é a diferença disso? O dobro. O regime tributário estabelecido na Lei Complementar 214 de 2026 atrai um custo que é o dobro do da locação normal. Então, se na locação normal ele está previsto que ele estará sujeito ao término da transição a pagar um IVA de 8,4, que é o IBS mais CBS, né? O IVA é igual a IBS mais CBS, de 8,4 aproximadamente, por cento. Na hospedagem, ele vai pagar 16,8, aproximadamente, algo em torno disso. Então você perceba que a tomada de decisão lá atrás não considerou algo que somente está acontecendo agora, mas o impacto é significativo. Porque ele passa a ter agora, a partir, né, de 2026, um impacto gradativo que vai diminuir a lucratividade da operação dele. Então, o valor que ele estimou ter de rentabilidade já não vai ser mais o mesmo. No caso do Airbnb, ele vai mexer no preço, claro, né, porque o mercado tenderá a mexer no preço para tentar se reorganizar. Mas se fosse um contrato de longa duração, com a outra parte, ele ia ter que pensar nesse impacto. Mesmo que fosse uma alocação normal com um impacto de 8,4, é significativo. Né? Quase 10% do custo a mais, que não estava previsto originalmente. Então, esses contratos vão ser impactados. E eles vão ser impactados de uma maneira que vão exigir recomposição. Né? Os contratantes vão ter que, em algum momento, recompor. E se eu já tiver uma cláusula prevendo essa recomposição, isso vai facilitar. Mas, de novo, em outras atividades, que foi a pergunta, em outras atividades a gente também observa esse tipo de impacto? Sim, em todas elas. Em todas elas será negativo, como foi no caso da locação? Não. Né? Em muitas delas será, inclusive, positivo, tá? Com o resultado final vantajoso em relação ao modelo anterior. Agora, cada segmento vai ter que ser analisado separadamente. Né? Você vai ter que identificar o segmento e fazer o trabalho ali de identificação dos impactos que isso vai, né, ocasionar. E nesse momento que a gente não tem isso claro, que a gente não tem tudo isso bem mapeado, que ainda está a gente ainda está entendendo todos os impactos, as discussões são muitas, as divergências de interpretação já apareceram e são muitas. O importante é que a gente faça essa ressalva no contrato. E aí eu não estou falando só de contrato imobiliário, eu não estou falando só de contrato de honorários, eu estou falando de contratos em geral que têm os seus efeitos previstos no tempo. Então, fazer essa cláusula de segurança aqui significa ter lá adiante
a possibilidade de discutir os impactos que de fato isso vai acontecer, que vai provocar em cada segmento. E evitar que isso tenha que ser judicializado ou que acabe acarretando na rescisão de um contrato, porque as partes não conseguiram chegar a um acordo. E Nayara fala aqui, você acredita que será um novo mercado para advogados com interesse na área contratual? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida, e aqui eu não estou falando como um contratualista puxando brasa para minha sardinha, não. Eu não tenho a menor dúvida, porque o ChatGPT não está preparado para pensar o impacto da reforma tributária no modelo de contrato. Você vai chegar lá no ChatGPT e pedir, crie para mim um modelo de contrato X. Ele vai te dar o modelo de contrato. Agora, ele não vai te dar o modelo de contrato com os impactos e riscos que esse modelo de contrato vai ter agora a partir dessa reforma. Então, é um novo mercado para humanos. Isso é importante. Claro que com o tempo a tecnologia vai se adaptar e vai fornecer ferramentas eficientes, mas no momento de transição isso vai depender muito do ser humano, porque é interpretação de texto, interpretação de regras e escolhas sobre opções alternativas legislativas. Então, nesse momento, é um trabalho muito humano e é um trabalho que vai ser necessário para todos os segmentos. Então, eu vejo muito aí o direito contratual se destacando nisso para a revisão dos contratos existentes. Isso já é uma demanda. Rever os contratos existentes dos clientes para saber quais são aqueles que já apresentam ponto de risco e de atenção. Porque se tiver um espaço de aditamento agora, já tem que fazer as ressalvas. Né? Fazer a revisão para saber o que vai, o que tem aí no horizonte de risco. Pegar as minutas padrões dos nossos clientes corporativos e revisar essas minutas padrões para já deixar ali um espaço de reserva para que o impacto tributário possa ser repassado. E eu estou falando até em relação de consumo, tá, gente? Você tem um fornecedor, por exemplo, de serviços de longo prazo no mercado de consumo, e ele tem ali o contrato dele padrão, se ele não botar uma cláusula que ressalve que o custo tributário será destacado e que poderá ser justificativa para o reajuste, ele assumiu o risco de que o impacto tributário será custo dele, 100% dele. Então, até contratos padronizados de empresas que oferecem serviços no mercado de consumo precisam de revisão já, para ter salvaguardas, se não tiverem, que alguns já têm, mas para ter salvaguardas para segurar o impacto que essa nova realidade vai ter. Tem impacto na compra e venda de imóveis? Tem. Tem, Cacilda. Tem impacto na compra e venda de imóveis. Também a compra e venda de imóveis está sendo impactada, assim como a construção e incorporação estão sendo impactados pela reforma da Lei Complementar 214 de 2025. Tem impacto, sim, e não é pequeno. O mercado imobiliário, inclusive, ficou de cabelo em pé durante a tramitação do PLP 68, porque afetaria também o regime de compra e venda e o regime de construção. Inclusive para pessoas físicas que preencham os requisitos para se caracterizarem como contribuintes. Tá? Também pessoas físicas vão ser impactadas se preencherem os requisitos. Então, aquela pessoa física que constrói no seu próprio terreno e vende, ela pode vir a ser enquadrada como contribuinte de IBS e CBS, e isso não estava previsto, muitas vezes, no planejamento dessa pessoa. A pessoa que compra e vende imóveis com certa regularidade, com intervalos menores que 5 anos, entre uma e outra, pode ser impactado, porque tem lá os critérios de enquadramento. Então, não só para pessoas jurídicas esse impacto virá na compra e venda, como também para muitas pessoas físicas que se enquadrem na qualidade de contribuinte. E isso dá papo para mais umas 10 lives pela frente. Só para falar da compra e venda, com certeza, dá uma live inteira. Tá? Então, começamos a semana. Hoje falei, 1h10 já. Vou fechar aqui essa live. Vamos ter que voltar a esse assunto outras vezes. Podem ficar tranquilos que a gente vai
na medida em que esse assunto vai amadurecendo, a gente vai voltando com ele aqui para trazer outras hipóteses e outros pontos de atenção. Mas, gente, 2025 é um ano de oportunidade. Oportunidade. Vai doer? Vai doer. Mas é um ano de oportunidade. O que fazer? Cola em quem está acompanhando o assunto. Cola em quem está compartilhando conteúdo. Começa já a pensar em fazer aí um curso de atualização. Entra numa comunidade onde o pessoal está ligado e está trocando experiência, porque 2025 vai ser muito duro sob o ponto de vista de aprendizado, mas vai ser vai ser muito oportuno para você trazer aí a ampliação do teu mercado de atuação. Beleza? Muito bem. Só para fechar, lembrando 2 recados, tá, gente? 2 recados para a gente encerrar. Primeiro recado. Quarta-feira, 7h30 da manhã, a gente tem outra live marcada. Quarta-feira, 7h30 da manhã, a gente tem outra live marcada. Consultoria.com. Lembrando, nessa aqui eu trago o tema, na de quarta-feira vocês trazem o tema e a gente interage. Então, quarta-feira, 7h30 da manhã, aguardo vocês também. E segundo recado, lembrando, semana que vem, no dia 28 de janeiro, serão abertas as inscrições para o meu novo curso Advocacia Imobiliária de A a Z, onde a gente vai tratar de diversos temas, dentre os quais esses que a gente tem comentado aqui. Então, ao longo de 2025, todas as atualizações legislativas que impactam no mercado imobiliário serão trazidas para dentro do nosso curso, além, obviamente, daquilo que já está produzido sobre posse, propriedade, usucapião, usufruto, compra e venda, compromisso de compra e venda, permuta, comodato, locações, locações atípicas, tem inúmeros conteúdos. Esse curso vai ser lançado no dia 28 de janeiro e que quem quiser fazer parte dessa turma fundadora vai ter condições especiais de acesso a essa turma. E quem quiser saber mais sobre esse curso, participar do nosso grupo, a gente já está com o grupo aberto. E nesse grupo a gente vai dar alguns bônus, tá? Então a gente vai dar uma oferta diferenciada para quem está dentro desse grupo. Se quiser participar, 2 caminhos. Escreve 2801 nos comentários e a gente vai encaminhar para vocês o link para o grupo, ou você clica no link que está na minha bio, que já é o link para o grupo, e aí você vai ter acesso lá à informação. Entrar no grupo não te obriga a se inscrever no curso, mas te dá acesso à oferta para esse curso nas condições especiais de turma fundadora. Legal? Então, vejo vocês na quarta-feira, às 7h30 da manhã, para a nossa próxima live. Quarta-feira, 7h30, na nossa próxima live. E quem quiser já se preparar aí para todos esses desafios que virão ao longo de 2025, para já entrar no mercado em 2026 como referência, convido a participar e seja um dos alunos fundadores. As condições serão especiais para quem estiver aí no nosso grupo 2801 aqui nos comentários ou o link da minha bio. Beijo a todos, muito obrigado pela audiência, nos vemos na quarta-feira. Até lá.